iniciar então uma jornada no livro de Ruth. Quantos aqui já leram o livro de Ruth? Então vocês sabem o final, né? É claro, né, irmãos? A grande maioria teria lido. Mas mesmo que você saiba o final, eu espero que nesses domingos nós possamos ver detalhes que na leitura de cada um passou, às vezes desapercebido, e aprendemos um pouco mais sobre Deus e como Deus age, não é? Todos gostam de uma grande história de amor, não é? Um drama envolvendo amor. E a história de Ruth é uma grande história de amor, não é? Por muitos é a história mais bonita que nós temos na Bíblia, não é? Muitos têm em Ruth quase que uma novela. Então Ruth é uma história de amor, é um relato de fidelidade, é um relato de um amor verdadeiro. Porém, isso se desenrola num período de grande dificuldade e incertezas. Então, antes de nós chegarmos em Ruth, não é? Que é talvez a principal personagem do livro, porque, muito embora tenha o nome dela o livro, alguns não têm ela como principal personagem, mas para nós será a principal personagem. Antes de nós chegarmos nela, antes de nós chegarmos na história de amor, na história de fidelidade, nós vamos precisar entender um pouquinho do ponto de partida da história, né? E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos entender um pouquinho do ponto de partida dessa história e nós vamos refletir sobre como decisões tomadas em meio a crises, a tempos de dificuldades, não é, podem revelar onde está nosso coração e o poder que elas têm tanto de trazer o bem, como trazer consequências muito dolorosas para nós, não é? Então, Ruth, capítulo 1, nós vamos ler um pedacinho do versículo 1 aqui. Se quiser abrir na tua Bíblia, fique à vontade. Eu quero falar um pouco sobre o contexto, sobre esse período de grande incerteza e dificuldade que se passa a história de Ruth. Ruth, capítulo 1, no versículo 1, ele começa dizendo assim, ó: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Vamos até aqui agora. Nos dias que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Então presta atenção em mim, eu quero que todos entendam, aqueles que estão um mês na igreja ou aqueles que estão 100 anos na igreja. Tá? Quando você começa a ler a Bíblia ali, Gênesis, não é? Você lê ali até Deuteronômio, vai seguindo, aí você chega num livro que é chamado de Juízes. Tá? Você vai perceber que a Bíblia ela começa a contar um plano de Deus que é criar um povo dele, cuidar desse povo, para salvar este povo. E esse povo ali naquele primeiro momento era o povo de Israel. E esse povo que Deus criou e foi conduzindo eles, havia uma promessa, a promessa que eles chegariam numa terra prometida, ou seja, um espaço geográfico, Israel, e ali é a terra que Deus havia separado para que eles pudessem se assentar ali e ali crescer, prosperar e fazer dali o lar deles. E quando nós chegamos num livro de Juízes na Bíblia, o povo de Deus já está nessa terra, ou seja, eles já encontraram e eles já estão morando lá na terra prometida. E a vida deles lá estava sob um acordo. Havia um acordo entre o povo e Deus. E qual era o acordo? Se eles obedecessem à vontade de Deus, eles teriam tempos de paz. Mas se eles desobedecessem ou se afastassem de Deus, eles teriam tempos difíceis para enfrentar. Esse era o acordo que Deus tinha com aquele povo, não é? Então, enquanto eles estavam próximos de Deus, obedientes a Deus, as coisas iam muito bem. Quando eles desobedeciam a Deus, eles enfrentavam tempos difíceis, não é? E o ser humano,
Ele gosta de viver perigosamente, não é? Eles decidiram viver, né? E esse trecho aparece no livro de Juízes, e nós estudamos aqui a vida de Sansão, vocês sabem do que eu estou falando, quem estava aqui. Aparece constantemente que cada um fazia aquilo que era certo diante dos seus próprios olhos, ou seja, eles não estavam focados em viver a vida obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Deus gostaria que eles fizessem. Eles viviam a vida fazendo aquilo que era bom para os seus próprios olhos, seguindo os seus próprios desejos. Como resultado disso, eles enfrentavam tempos difíceis. E quando esses tempos ficavam tão difíceis que se tornavam insuportáveis, eles clamavam a Deus por ajuda. Deus, com misericórdia, enviava, levantava juízes, que eram pessoas que iriam ajudar o povo a sair dessa crise e voltar a viver tempos de paz. Então, o tempo de Juízes era isso. Um tempo onde o povo estava na terra prometida, se metiam em encrencas e Deus levantava juízes para tirá-los dessa encrenca. Não é? E esse padrão se repetiu inúmeras vezes. Por isso que Deus levantou juízes, porque o povo sempre se metia em encrenca. Né? Então, o período de Juízes na Bíblia é um dos períodos mais caóticos e sanguinários da história de Israel. Né? Então, é um período marcado por extrema instabilidade, por idolatria e constante intervenções divinas, né, para ajudar aquele povo. E é nesse contexto que nós encontramos a história de Ruth. Não é? Esse é o local onde se passa a história de Ruth. Não é? Então, ali o versículo que nós lemos, nos dias em que os juízes governavam Israel. É isso que quer dizer. Não é? Que nos tempos em que Israel estava vivendo uma loucura, houve uma grande fome. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar numa terra chamada Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, a esposa Noemi e os 2 filhos chamavam Malom e Quilion. Eram de Belém de Judá e quando chegaram a Moabe se estabeleceram ali. Então nós temos aqui uma família, um povo de Deus que morava na terra prometida. O casal Elimeleque e Noemi, e eles tinham 2 filhos homens, que eram Malom e Quilom. E nesse tempo caótico eles enfrentaram a fome e este homem decidiu sair da terra prometida e ir até Moabe, que era fora da terra que Deus havia entregado para eles. Você já teve que tomar na verdade, todos nós já tivemos que tomar uma decisão em um momento difícil da vida. Em um momento de crise. Nós nos deparamos em momentos na vida que são verdadeiras encruzilhadas. Você sabe que ali a decisão que você tomar vai mudar literalmente o rumo total da sua vida. Todos nós passamos por isso. Atualmente no Brasil, muitos estão vivendo um tempo de crise. Um tempo muito difícil. Por quê? O brasileiro está sendo obrigado a tirar da sua rotina o cafezinho. Não é? E nós temos brasileiros loucos por causa disso, que são viciados no café. Porque o café está caro agora. E para muitos isso é uma decisão de vida, né, irmãos? Tem pessoas que estão sofrendo abstinência e estão sendo levadas à loucura. Mas brincadeiras à parte, momentos de crise são momentos de crises emocionais, crises na família, com os filhos, crise no casamento. O que fazer quando o casamento não está indo para onde deveria ir? Não é? Crises são situações que nos empurram, nos obrigam a tomar uma decisão. Não dá para você ficar parado. Não é? Se coloque no lugar de Elimeleque. Ele vivia num ambiente onde existia uma
uma grande incerteza ali. Havia tempos de paz e havia tempos terríveis. E somado a esse tempo terrível e caótico que ele estava vivendo, havia fome ali onde ele estava vivendo. A terra estava sendo assolada pela fome. Recursos escassos. Elimeleque é um chefe de família. Ele precisa tomar uma decisão pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. E ele precisa decidir. Ou ele permanece onde Deus colocou ele e crê que Deus enviará a provisão no tempo necessário. Ou ele vai buscar uma saída mais rápida e que aparentemente é mais segura. Essa é a decisão que ele tem que tomar. Ele fica ou ele sai? Decisões em momentos de crises como essa, elas têm o poder de revelar onde de fato a nossa fé está estabelecida. Em que nós estamos confiando? Neste momento aqui, claramente Elimeleque, muito embora servo de Deus, a sua fé não estava em Deus. Porque como nós vimos, ele decidiu sair da terra prometida. Ele decidiu buscar uma saída mais rápida e aparentemente segura. Ele foi para Moabe. Ele não teve fé suficiente para crer que Deus traria a provisão necessária para que ele permanecesse na terra prometida. Vou falar alguns motivos para vocês o porquê a decisão de Elimeleque foi uma decisão errada. Primeiro, ele ignorou o juízo de Deus, irmãos. Dentro do contexto que eu passei para vocês, a fome que assolava a terra não era um fenômeno natural. Era um juízo de Deus sobre a desobediência do povo. Esse era o acordo. Se o povo obedecesse, tempos de paz. Se o povo desobedecesse, tempos difíceis. A fome era um tempo difícil. Era um juízo de Deus para aquele povo. Qual era o caminho, então? O caminho era ir até Deus, se arrepender, buscar a Deus de coração, para que tempos melhores viessem. Ou seja, o caminho era mudança de vida. O caminho era parar de seguir aquilo que eu quero e voltar a seguir aquilo que Deus tem para mim. Mas Elimeleque, ele preferiu uma saída mais rápida. E por quê? Via de regra, nós temos a tendência de procurar caminhos mais fáceis e mais rápidos. Via de regra. Você vai no médico, igual eu, nessa viagem eu consegui engordar 2 quilos por semana. Eu ia no mais barato, né? O dólar do jeito que tá, eu ia no hamburguinho, né? O hamburguinho é $3, $4, né? Qualquer pratinho de comida lá era $20, $30, ou seja, R$200. Se resolvesse uma churrascaria, era mais fácil eu comprar um Celta aqui no Brasil. É muito caro. Então eu ia no hambúrguer. Né? Então, você vai num médico e ele fala para você assim, ó, você tem 2 caminhos. Ou você começa a fazer atividade física e comer certo, e você resolve esse problema. Ou você vai encarar uma doença, você vai ter que tomar um remédio por toda a sua vida. Por favor, quanto que é esse remédio? Onde que eu acho? Porque é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Vou tomar um remédio que resolve o meu problema. Eu não preciso me esforçar. Certo? Ir até Deus em arrependimento significa esforço, é uma mudança de vida. É deixar relacionamentos, é mudar propósitos, mudar visão. Se eu tenho um caminho mais fácil, que vai me entregar aquilo que eu preciso,
É uma tentação muito grande. E Elimeleque caiu nessa tentação. Ele procurou o caminho mais fácil, né? E ele escolheu então fugir para Moabe. Claramente na cabeça deles aqui, Elimeleque e sua família, aparentemente é melhor, né, estar em campos verdes com alimentos sem Deus presente do que estar no vale da sombra da morte, porém com Deus ao seu lado. Então, esse é o primeiro ponto. Elimeleque, ele ignorou o juízo de Deus. Havia um acordo e ele sabia disso. O segundo ponto é que ele estava buscando conforto e segurança acima da sua fidelidade a Deus. Buscar conforto e segurança não é um problema e nem um pecado. Aliás, é algo que nós buscamos. O problema é quando isso se passa por cima da nossa busca e da nossa fidelidade a Deus. Ao longo da história de Ruth, nós vamos ter tempo para explorar essa história, nós vamos ver que esta família, eles tinham bens, eles tinham posses. Tanto que lá para o versículo 10, 11, eles falam que eles saíram de Israel cheios, ou seja, carregados. Eles tinham muitas coisas, além das terras que eles deixaram lá em Israel. Isso nos faz refletir o quanto severa era essa fome. O quanto severa era essa fome. Até porque nem na Bíblia, em nenhum documento histórico, nós vemos um registro de que houve um êxodo do povo de Israel. Ou seja, o povo deixou aquela terra porque a fome era tão intensa que eles tiveram que procurar outro lugar. Isso não existe. E nós não estamos vendo aqui famílias saindo. Nós estamos vendo uma família aqui saindo de lá, em busca de comida. Me parece que para Elimeleque e sua família, mais valia a pena ter abundância em outro lugar do que permanecer no lugar que Deus está e enfrentar o processo. Porque vocês sabem, irmão, que uma lagarta e uma borboleta, o que diferencia isso é um período de tempo só. Tem períodos difíceis, mas tem um período bom. E a vida é composta disso. E às vezes você tem que passar pelo momento de casulo para poder se tornar aquilo que você deve se tornar. E não tentar fugir do casulo. Porque sair do local onde Deus te colocou irá interromper o processo de você se tornar aquilo que deveria se tornar. De você amadurecer o que deveria ser amadurecido. Elimeleque, ele desejou sair do lugar onde Deus havia colocado. Ele preferia ter abundância, ele preferia ter aquilo que seus olhos desejavam, do que permanecer dentro da vontade de Deus e viver aquilo que deveria ser vivido para amadurecer e ser transformado aquilo que deveria ser transformado para que ele viesse a se tornar aquilo que ele deveria se tornar, entende? Então, ele buscou conforto e segurança acima da fidelidade da sua fé em Deus. Irmãos, o texto ele fala que havia fome naquela terra. Ok. Mas para Elimeleque e sua família ter saído cheios, carregados, a fome não estava na casa dele. A fome não havia chegado aparentemente na casa dele. Será que ele não poderia ter aguentado mais? Confiando na provisão de Deus? Afinal de contas, Deus já estava provendo. Senão ele não teria saído cheio. E o terceiro ponto pelo qual que eu posso citar que a decisão dele foi errada é que Moabe, o lugar que ele decidiu ir, era um lugar extremamente perigoso para a fé deles, espiritualmente morto. Moabe era uma nação que era inimiga de Israel. Então ele estava indo para a casa do inimigo. Era uma nação conhecida pela sua imoralidade sexual e pela sua idolatria a falsos deuses. O povo de Moabe, ele já havia causado problemas para Israel. Ele já havia amaldiçoado Israel. As mulheres de Moabe já haviam seduzido os homens de Israel e levados à idolatria. Enfim, Moabe não era um bom lugar para um cristão estar.
Elimeleque levou sua família para um local, para um ambiente que comprometia a fé. Que claramente a fé seria atacada e possivelmente morta. Se colocou em perigo conscientemente. Quantos de nós não vamos até lugares que conscientemente sabemos que não é um ambiente para que a nossa fé progrida? Elimeleque está do mesmo jeito. E, além disso, como pai ali e chefe da família, ele levou a família toda para esse ambiente, onde a fé da sua família seria comprometida. E tem algo irônico aqui, sabe? Porque o nome Elimeleque, o significado deste nome é Deus é o meu rei. O nome dele significa Deus é o meu rei. Só que ele está agindo como alguém que não confia no seu rei. Ele se tornou o próprio rei da sua vida. Ele dá as cartas. Ele toma a decisão. Ele não está confiando que o seu Deus, o seu rei, irá trazer a provisão e de que tudo está no controle de Deus. E ele então abandona o local onde Deus o havia colocado. Na prática, Elimeleque, mesmo sendo um filho de Deus, ele está vivendo como alguém que não confia em Deus, ou seja, como um descrente, como um ateu. Ele toma suas próprias decisões de acordo com a tua própria vontade. Você vê como isso é sutil? Muitas vezes nós estamos com Deus. Somos filhos de Deus. Mas nós vivemos como se Deus não existisse. Por quê? Nós excluímos Deus das nossas decisões. E nós não levamos em conta a vontade de Deus naquilo que nós queremos. E então nós passamos a viver, pelo menos naquele período, justamente como uma pessoa que não conhece a Deus. Nós nos tornamos como aqueles que nós queremos ganhar para Deus. Percebe? Porque qual é o lance? Qual é a diferença entre nós e os que estão lá fora? É que Deus nos convenceu do nosso pecado e nós sabemos o que é pecado. E agora o Espírito Santo de Deus, não é o nosso ajudador, está em nós. E nós agora lutamos contra o pecado. A partir do momento que eu paro de lutar contra o pecado, ou seja, paro de querer seguir a vontade de Deus e me importar com aquilo que Deus quer para mim, começo a tomar decisões baseadas naquilo que eu quero, naquilo que meus olhos desejam, eu me torno exatamente como aqueles que estão lá fora. Então, quando a crise chega, onde está o nosso coração? Onde está a sua fé? Se você precisar fazer cortes financeiros na sua vida, qual é o primeiro lugar que você corta? Você corta, por exemplo, uma pizza? Ou você vai cortar, sei lá, a sua oferta? Isso vai demonstrar qual é a importância, o que é importante para você. Percebe? Se o teu casamento não vai bem, o que você faz? Se você decidiu que agora precisa namorar, onde que você busca? Se você não encontrar alguém interessante dentro da terra prometida, ou seja, no meio do povo de Deus, você vai colocar a tua vontade acima da fidelidade a Deus e buscar fora? É um momento complicado, um momento de crise. Onde está teu coração nesses momentos? E, infelizmente, nós nos parecemos mais com Elimeleque do que nós gostaríamos. Porque assim como ele, em momentos de crise, nós temos a tendência de tomar decisões baseadas naquilo que é melhor para nós. Ou daquilo que nós achamos que é melhor para nós. Se tornar cristão significa que nós entregamos nossas vidas a Deus e agora nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Porém, quando nós nos tornamos nossa própria lei e as decisões são baseadas naquilo que nós
temos vontade, percebe que nós estamos negando a primícia do que é ser um cristão? Então você vê como é fácil nós escorregarmos. As pessoas hoje, elas trabalham nos extremos, sabe? Por exemplo, na política você vê isso claramente. Dependendo de quem a pessoa votou, você já coloca ela no extremo. Ou ela é completamente ruim, ou ela é completamente boa. Ou é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. A vida tem muito mais nuances, irmãos. As pessoas não são tão simples assim. Elimeleque é gente como a gente. Gente que acerta em uma e erra em outra. Gente que toma boas decisões, mas tinha motivações ruins no coração. E gente que toma péssimas decisões muitas vezes, mas tinha uma intenção boa no coração. A vida é cheia de nuances. Não dá para você colocar uma pessoa no espectro de ótima pessoa e de repente, terrível pessoa, baseado em algo. É difícil. E nós somos assim. Nós temos nuances. Nós somos filhos de Deus. Mas nós somos gente que acerta em uma e erra na outra. Elimeleque errou. Agora, qual é o problema? É que às vezes basta um erro. Basta um erro para você perder tudo. E essa é a seriedade de lutar constantemente contra a nossa vontade, contra o pecado de fazer o que eu quero. Elimeleque, ele foi um mau exemplo para os outros. Se todos os outros tivessem seguido o seu exemplo, a terra do Senhor teria sido abandonada. Evidenciamos nele um espírito insatisfeito, desconfiado e instável. Quando nos mostramos cansados com o lugar no qual Deus nos colocou e dispostos a deixá-lo assim que nos deparamos com uma dificuldade ou inconveniência. Se ele tivesse investigado um pouco melhor, provavelmente teria encontrado fartura em alguma outra tribo de Israel, como aquelas que ficavam do outro lado do Rio Jordão. Se Elimeleque tivesse tido um pouco de zelo por Deus e afeição pelos seus irmãos, não teria se convencido tão facilmente em ir peregrinar entre os moabitas. Então, por trás dessa simples decisão que nós estamos vendo, um coração insatisfeito, instável com aquilo que Deus colocou na mão dele naquele momento. Se ele tivesse tido um pouco de preocupação, ele poderia ter procurado dentro da sua própria gente lugares que estavam fartos de comida e resolvido o teu problema dentro de casa. Mas parece que ele estava, me parece, é claro que não dá para afirmar isso, que é como aquelas pessoas que só estão esperando uma desculpa para poder justificar o erro. Logo de cara, nessa decisão de Elimeleque, logo de cara você pode ver dois grandes problemas que vai acontecer. Não é? O primeiro é, Elimeleque colocou toda a sua família numa situação difícil, porque era um ambiente que comprometia a fé deles. Isso significa que os seus filhos seriam perdidos. E que eles se veriam obrigados a casar com moabitas, ou seja, inimigos do seu próprio povo. E pessoas fora da aliança que Deus tinha. E o povo de Israel, assim como nós somos hoje, é proibido. Deus condena nos aliar e nos associar e fazer alianças com aqueles que não creem no Deus que nós cremos. Mas os filhos de Elimeleque não teriam outra alternativa. Naquele tempo, a adoração a Deus, ela era ligada a um local. A adoração acontecia num local. Este era um tempo da antiga aliança. Não é o tempo que nós vivemos hoje. É o tempo da antiga aliança, onde havia sacerdotes, onde havia os sacrifícios, onde havia as festas judaicas. E tudo isso acontecia em Israel. Eles precisavam estar lá. Toda a nação viajava para o mesmo local. E lá faziam os sacrifícios. E lá adoravam a Deus. E lá viviam em comunhão.
Elimeleque saindo de Israel, o que ele estava fazendo? Levando sua família para longe do povo de Deus, levando sua família para longe dos cultos, para longe da igreja do Senhor. Ele estava levando sua família para longe das programações do povo de Deus, para longe da adoração. Claramente, ele estava agindo com descaso para com a igreja e para com a adoração e os seus irmãos. Irmão, sempre quando as pessoas me procuram para falar que vai mudar de cidade, ou até de bairro, uma das primeiras coisas que eu pergunto para ela é: você já encontrou uma boa igreja para onde você vai? Já encontrou uma igreja séria para você congregar lá? Ou você vai num ambiente que pode comprometer sua fé? Quando nós vamos nos mudar, nós olhamos aquilo que é importante, não é? Então nós olhamos se, por exemplo, se tem filho pequeno, filho em idade escolar, se tem uma escola próxima. Nós vamos olhar se tem algum postinho de saúde ou um hospital. Nós vamos nos preocupar com a segurança do bairro. São questões importantes. Não é? Mas quantos de nós nos preocupamos em achar uma boa igreja para servir a Deus e ser servido? O quão importante isso é para nós? Muitas famílias, irmãos, eu estou falando de muitas famílias e eu conheço diversos. Eles se mudam de bairros, e eu já vi pessoas se mudar de cidades para estar perto de uma igreja séria, onde poderão se desenvolver e criar sua família numa base sólida. Então, se você se vê numa situação em que você precisa se mudar, que tal você investigar o local para ver se há uma igreja lá? E talvez considerar mudar o local, mudar o bairro para algum lugar que tenha próximo de você ou de forma acessível uma igreja, uma boa igreja. Caso contrário, nós incorremos no mesmo erro de Elimeleque, ou seja, nós vamos conduzir nossa família a um local que irá comprometer a nossa fé. Nós vamos nos afastar do povo de Deus, nos afastar dos cultos, nos afastar da adoração. Então, esses dois problemas era óbvio que ia acontecer. Era óbvio, a decisão dele iria trazer essas duas consequências. Então, já sabe que não seria uma boa decisão, certo? Mas ele persistiu, ele quis, ele foi. E aí nós vemos de fato as consequências, que é o versículo 3. Elimeleque morreu. E Noemi ficou com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Ruth, a outra órfã. Olha quem apareceu. Ruth. Finalmente a gente vê Ruth aqui, né? Isso é tão louco, irmão, ao longo da história. Isso aqui é tão louco. Porque Ruth, a protagonista, ela é justamente alguém fora do povo de Deus. Era quem os filhos não deveriam se casar. Mas não vai chegar lá. Então, obviamente, aconteceu aquilo que já era previsto. Os filhos iriam se distanciar, a família iria ser comprometida na sua fé, eles iriam se casar entre os inimigos de Deus. Agora, o que não dava para prever é que era a pior consequência. Elimeleque perdeu sua vida, ele morreu. Ele morreu. Olha que ironia cruel. Elimeleque saiu da terra prometida para evitar a morte. E ele morreu em Moabe, onde havia fartura. Talvez se ele ficasse lá passando fome, ele estaria vivo. Mas ele morreu na terra da fartura. Vê como nossos olhos nos enganam? Não sei o que você está passando, mas você está passando um momento de crise. E se você ficar aí e resistir, e ser fiel, a vida está aí. Se você seguir a tua vontade e ir para onde parece ser mais confortável, para a abundância, talvez é lá que você encontrará a tua morte. E nem só falo de morte física, mas a tua morte espiritual, que é infinitamente pior do que a morte física. O pecado, irmãos, ele raramente é estéril, ou seja, ele dá filhos, sabe? Elimeleque pecou, ele
não seguiu a vontade de Deus, ele tomou as rédeas da própria vida. E ele falou, eu vou mudar para lá, e é lá que eu gosto, é lá que eu quero, e pronto, acabou. Mas o pecado, ele traz consequências, ele não é estéril. O pecado sempre traz consequências. Não é? Irmãos, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma situação e você tiver que tomar uma decisão, nunca vale a pena você dar uma escapada, né, e decidir pelo pecado para resolver rápido uma situação. Nunca vale a pena. Porque o pecado ele não fica onde você colocou ele. E ele não vem sozinho. É sempre o pior caminho. Quando o texto fala que Elimeleque foi para Moabe, ali a interpretação, a intenção da palavra é que ele pretendia só dar uma escapada lá. Esperar voltar a ter comida em Belém, para ele voltar. É por isso que ele não vendeu as terras que ele tinha lá. Porque ele ia passar um tempinho só aqui, ele só ia resolver a situação rapidinho. Muita fome, vamos viajar ali e comer e ter fartura e depois a gente volta. Era só uma escapada, o caminho mais rápido, mais fácil para resolver o problema que eles estavam passando. Mas essa pequena escapada se tornou um grande problema. E no caso de Elimeleque, ali se tornou seu lar, porque ali ele viveu e ali ele morreu. E o que era para ser pouco tempo se tornou décadas. Por quê? Noemi agora é viúva. E ser viúva naquele tempo não é como hoje. Hoje a mulher tem uma independência e na nossa cultura também é muito diferente. A mulher ela consegue se reinventar, o mercado de trabalho está aí. Ela consegue se desenvolver no mercado de trabalho, enfim, empreender. Naquele tempo não, irmãos. O homem que segurava a casa. Sem homem, sem provisão. Mas mesmo assim, ela tinha seus 2 filhos, certo? E por que eles não voltaram? Eles poderiam ter voltado, o chefe da família morreu, já viram que deu problema. Mas não, eles permaneceram lá. O filho mais velho, que agora assume o lugar do pai, poderia conduzir a família de volta para a terra de Deus. Mas eles permaneceram lá. Por quê? Bom, não dá para saber o que se passava na cabeça deles, obviamente. Mas algo que a gente observa na vida é que mais fácil do que sair do caminho de Deus é permanecer fora dele. Quantas pessoas você conhece que saíram da igreja? Era só um período. É porque é um trabalho e tal. E agora falam que precisam voltar e nunca voltam. Quantas pessoas você conhece? Que se perderam. E o que era para ser 1, 2 meses se tornou uma vida fora. Mais fácil do que se desviar é permanecer desviado. Eles já se desviaram, eles já saíram da vontade de Deus. Voltar é difícil. E o ser humano, ele também tem um ego muito grande, inchado. Muitas pessoas não voltam para a igreja por vergonha. Eles não querem dar o braço a torcer. Irmãos, aqui dessa igreja, às vezes eu estou andando no supermercado, etc. Eles vêm me cumprimentam, eu preciso voltar e tal. Eu falei, então volta. Ué. A igreja está no mesmo lugar, nós estamos lá e tal. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha do que as pessoas vão achar de mim. Eu tenho vergonha disso, eu tenho medo. Então já é difícil, né? Sair das garras de Satanás. E além disso, nós temos o nosso próprio ego. Deixa eu compartilhar algo pessoal com vocês. Eu me lembro quando eu recebi o convite para me tornar pastor titular. Faz uns 5 anos atrás, mais ou menos. O último convite, né? Porque ao longo da minha vida eu recebi alguns, mas eu nunca quis aceitar.
E eu relutei muito. Como eu disse, eu tinha recebido vários convites. Eu relutei muito. Eu já havia recebido convite, irmão, ao longo da minha vida, de ser pastor na Flórida. Então havia convites até fora do país. Mas eu sempre relutei, eu nunca quis. Durante toda a minha vida, até aquele momento, meus 31 anos, 32 anos, eu havia sido empresário. Nunca tive carteira assinada. Eu sempre empreendi. E eu estava muito confortável, irmãos. Eu estava satisfeito. Eu tinha 3 empresas. As 3 estavam boas. E eu sabia que, como pastor, eu nunca teria o salário, o estilo de vida que as empresas me davam. Compreende? Então, do ponto de vista humano e racional, eu tinha planos de ter uma família e ter filhos. E vocês viram agora que a família quase que dobrou, né? Estou até pensando em deixar de ser pastor. Brincando. E do ponto de vista humano, falou, cara, a empresa pode me dar muito dinheiro. Irmãos, era assim, ó. Hoje o que eu ganho, porque hoje eu não sou apenas pastor, eu tenho outras atribuições, né? O que eu ganho em 3, 4 atribuições, eu ganhava só de uma empresa. Eu tinha 3. Então, e hoje eu sou um pastor privilegiado, irmãos. A maioria dos pastores, nenhum salário para trabalhar em tempo integral tem. Hoje eu tenho a graça de Deus de poder ser pastor em tempo integral, ou seja, a igreja tem condições de me manter. Os cargos que eu ocupo têm condição de me manter. Mas você vê a decisão que eu tinha pela frente. Ganhar no máximo 1/3 do que eu ganho hoje. Isso poderia aumentar, porque a empresa cresce. E na empresa eu faço o meu salário. Ou atender um chamado onde eu vou ter que cortar menos da metade do meu estilo de vida, comprometer os sonhos que eu tinha para os meus filhos, porque eu tinha sonho de mandar todos os filhos que eu tivesse estudar fora do país. Eu tinha sonho de, enfim, diversos sonhos que eu tinha. Morar num condomínio, um sonho que eu tenho até hoje. Ou eu deixo tudo isso de lado e vou para a Terra Prometida, entendeu? E eu não estava disposto a ir para a Terra Prometida, não, irmãos. Escolher entre o local onde Deus tem para você e o local que você quer, escolha o local de Deus. Mesmo que aparentemente você esteja perdendo. Porque com Deus você nunca perde. E foi essa frase que eu falei, ok, eu vou abrir mão de tudo. E eu vendi uma empresa, fechei a outra. Uma eu mantenho até hoje. E eu abri, e mantenho até hoje, irmão, mas faz mais de 2 anos que eu não vou lá. Eu não tenho tempo de viajar até lá. Então, basicamente, eu tenho a empresa, mas ela é arrendada. Porque eu abri mão de tudo, irmãos, para me tornar pastor e para viver no local onde Deus tinha para mim. Irmãos, e eu ganhei. Certo? Não financeiramente, como eu ganhava, mas eu ganhei em tantas formas, irmãos. Valeu tanto a pena que eu não mudaria uma vírgula do que eu decidi. E hoje eu gasto a minha vida para ensinar que longe de Deus, longe do propósito, longe do local que Deus tem para você, nada vale a pena. Nada vale a pena, irmãos. Longe do teu chamado, longe de Deus, é tudo uma grande ilusão. Você pode ganhar 20 vezes mais. Você pode ter a vida do teu sonho material. É tudo ilusão, irmãos. Eu falo com propriedade, porque eu vivi os 2 lados. Voltando para o livro de Ruth. Então, primeiro Elimeleque morre. Segundo, seus filhos se casam com mulheres moabitas, indo contra a vontade de Deus. Eu fico imaginando se quando eles foram se casar, teve algum diálogo com a mãe, com Noemi. Sabe? Do tipo assim, filhos, vocês sabem que não podemos nos casar fora do povo de Deus. É um pecado. Nós estamos quebrando uma ordem direta da parte de Deus. E os filhos, mãe, vocês já decidiram sair da terra prometida?
Por que vocês podem quebrar a regra e eu não? Diálogo duro, né? Se houve esse diálogo. Quantos pais já não foram prensados na parede pelos filhos, pelos seus próprios pecados? Por viver uma vida de dualidade. E aí quando vê o filho pegando um caminho ruim, vai lá cobrar do filho. Filho, mas você não pode, não. Se você quebra as regras e vive do jeito que quer, e é duas pessoas, por que eu também não posso? Certo? Então aqui Noemi, mesmo se Elimeleque estivesse vivo, eles não tinham condição moral de cobrar dos filhos dele. Que eles não se casassem com as moabitas. Porque eles mesmos estavam escapando de Deus. Não é? Mas ok, mesmo os dois se casando, fora ali do que deveria acontecer, Noemi tem seus dois filhos que trariam a provisão e iriam cuidar da mãe viúva, certo? Mas aí no versículo 5 diz assim: Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou sozinha, sem dois filhos e sem um marido. Passado um tempo, os dois morreram também. Noemi aqui, ela passa por uma das piores, se não talvez a pior consequência do pecado no mundo, que é pai enterrar seus filhos. Um pai, uma mãe nunca deveria enterrar seus filhos. É uma inversão total. Mas é um dos preços que o pecado traz. Não é? Então veja que a situação da família, ela não para de piorar. Não é? Ela começa a cair e não para, está em queda livre. Eles saíram em busca de propriedade, de prosperidade. E agora estão rumo à pobreza extrema. Porque agora só tem 3 mulheres. É a Noemi com 2 noras. 2 noras que fazem parte do povo que é inimigo de Israel. Onde elas vão conseguir trabalho para se manter? Sendo que a mulher não trazia provisão para casa. Quem iria ajudar elas, sendo que ela estava longe do povo de Deus, porque o povo de Deus tinha a lei para ajudar as viúvas. Quem vai ajudar essa mulher agora? Ela está longe de casa, longe dos seus, longe de Deus, longe da adoração. Ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos. É assim que começa a doce história de amor do livro de Ruth. Tragédia atrás de tragédia. Nos mostrando que decisões erradas, longe da vontade de Deus, custa caro. Decisões pecaminosas têm um final triste. Se Deus não tiver misericórdia, pode ter um final muito triste. Mas e aí? Deus abandonou Noemi? E aí, Deus te abandonou? Talvez você esteja aqui hoje vivendo as consequências de decisões erradas. Talvez você esteja aqui, esteja vivendo consequências de decisões que nem foi você que tomou. Foi sua família. Foi seus pais. Foi seu cônjuge. E aí? Deus te abandonou? Irmãos, quando se trata de Deus, você tem que ter em mente que sempre há esperança. Enquanto estivermos vivos aqui neste mundo, há esperança. E eu acho que nós já vimos relatos suficientes na Bíblia e testemunhos de irmãos para entendermos que histórias que começam quebradas podem sim ter um final maravilhoso. Porque Deus é um Deus de misericórdia e é um Deus de novas chances. Refletir e praticar, irmãos. A crise revela, ponto 1, tá?
A crise revela onde colocamos nossa confiança. Onde está a sua confiança? Você está vivendo um momento de crise? Você está sendo pressionado para tomar decisão? Onde tua fé está? Onde sua fé está? O pecado pode parecer inofensivo no começo, mas ele sempre cobra um preço alto. Se você já viveu tempo suficiente sobre essa terra, você sabe que isso é uma verdade. Não importa o quão longe você foi, Deus ainda pode reescrever sua história. Amém? Ao filho pródigo, né? Não importa o quão longe você foi, não importa que você gastou tudo que o pai tinha dado para você. Mesmo que você tenha renegado o pai, ele ainda te espera. E as portas da casa de Deus ainda estão abertas para todos aqueles que buscam. Todos aqueles que estão cansados e oprimidos podem e encontrarão descanso em Deus. Irmãos, assim nós iniciamos o livro de Ruth. Uma história de amor num período conturbado. Mas os tempos vão mudar. Eu te convido a estar conosco no próximo domingo, para você acompanhar o desenrolar dessa história.